Título das Cátedras da Virtude. Louvaram para Zaratustra um sábio que falaria muito bem do sono e da virtude. Por isso era bastante reverenciado e recompensado, diziam. E todos os jovens se sentavam perante sua cátedra. Foi até ele, Zaratustra, e com todos os jovens se sentou perante sua cátedra, e assim falou o sábio: respeito e pudor ante o sono, isso em primeiro lugar, e evitar todos os que dormem mal e passam a noite acordados. Mesmo o ladrão tem pudor diante do sono, sempre anda furtivamente pela noite. Sem pudor, no entanto, é o guarda noturno que despudoradamente carrega sua corneta. Não é arte pequena dormir, requer passar o dia inteiro acordado. 10 vezes é preciso superar-se durante o dia. Isso gera um bom cansaço e é papoula para a alma. 10 vezes é preciso reconciliar-te contigo mesmo, pois superação é amargura, e dorme mal o não reconciliado. 10 vezes tens de achar durante o dia, senão buscas ainda verdades durante a noite. Tua alma permaneceu faminta. 10 vezes tens de rir e ser jovial durante o dia, senão és incomodado à noite pelo estômago, esse pai das aflições. Poucos o sabem, mas é preciso ter todas as virtudes para dormir bem. Darei falso testemunho? Cometerei adultério? Cobiçarei a criada do meu próximo? Tudo isso combinaria mal com um bom sono. E mesmo possuindo todas as virtudes, deve-se ainda saber uma coisa: mandar dormir também as virtudes no momento certo, para que não briguem umas com as outras, essas graciosas mulherzinhas, por tua causa infeliz. Paz com Deus e com o vizinho, assim pede o bom sono, e paz até mesmo com o demônio do vizinho, senão rondará tua casa durante a noite. Respeito e obediência à autoridade, mesmo a autoridade torta, assim pede o bom sono. Que fazer se o poder gosta de caminhar sobre pernas tortas? Sempre será um melhor pastor, para mim, aquele que leva suas ovelhas ao prado mais verde. Isso condiz com um bom sono. Muitas honras não desejo, nem grandes tesouros. Isso inflama o baço, mas dorme-se mal sem um bom nome e um pequeno tesouro. Uma companhia escassa me é mais bem-vinda que uma má, mas tem de ir e vir no momento certo. Isso condiz com um bom sono. Também muito me agradam os pobres de espírito, eles promovem o sono. Bem-aventurados são eles, sobretudo, quando sempre lhes damos razão. Assim transcorre o dia para o virtuoso, e quando vem a noite, eu bem me guardo de chamar o sono, pois o sono, que é o senhor das virtudes, não quer ser chamado. Em vez disso, penso no que fiz e pensei durante o dia, ruminando-me, pergunto, paciente, como uma vaca, quais foram, afinal, tuas 10 superações? E quais foram as 10 conciliações e as 10 verdades
e as 10 risadas com que se regalou meu coração? Isso refletindo e acalentado por 40 pensamentos. Assaltam-me de repente o sono, o não chamado, o Senhor das virtudes. O sono bate em meus olhos, eles ficam pesados. O sono toca em minha boca, ela fica aberta. Em verdade, com solas macias ele chega até mim, meu predileto entre os ladrões, e me rouba os pensamentos. E lá fico eu em pé, estúpido como essa cátedra. Mas já não fico em pé por muito tempo, logo estou deitado. Quando Zaratustra ouviu assim falar o sábio, riu-se no coração, pois uma luz raiara nele, e assim falou ele para o seu coração. Um tolo me parece este sábio com seus 40 pensamentos, mas creio que ele entende de dormir. Feliz aquele que mora na vizinhança deste sábio. Um sono como esse contagia, mesmo através de uma grossa parede contagia, mesmo em sua cátedra habita um encanto, e não foi em vão que os jovens sentaram perante o pregador da virtude. Sua verdade diz: ficar desperto para o bem, dormir. E em verdade, se a vida carecesse de sentido e eu tivesse de escolher o sem sentido, também para mim este seria o sem sentido mais digno de escolha. Agora vejo claramente o que antes buscavam as pessoas ao buscar professores da virtude. Buscavam sono bom e virtudes opiáceas para ele. Para todos esses louvados sábios de cátedras, a sabedoria era o sono sem sonhos. Eles não conheciam sentido melhor para a vida. Ainda hoje existem alguns como esse pregador da virtude, e nem sempre honestos, mas seu tempo acabou e já não ficam em pé por muito tempo. Logo estão deitados. Bem-aventurados são esses que têm sono, pois em breve adormecerão. Assim falou Zaratustra. Título dos Transmundanos. Outrora também Zaratustra lançou sua ilusão para além do homem, como todos os transmundanos. A obra de um Deus sofredor e atormentado me parecia então mundo, sonho me parecia então mundo, e ficção de um Deus colorida fumaça ante os olhos de um divino insatisfeito, bem e mal e prazer e dor, e tu e eu eram para mim colorida fumaça ante olhos criadores. O Criador quis desviar o olhar de si mesmo, então criou o mundo. É um ébrio prazer para o sofredor desviar o olhar do seu sofrer e perder a si próprio. Ébrio prazer e perda de si próprio me parecia o mundo outrora. Este mundo, o eternamente imperfeito, imagem de uma eterna contradição e imagem imperfeita, um ébrio prazer para o seu imperfeito Criador. Assim me parecia outrora o mundo. Assim também eu lancei outrora minha ilusão para além do homem, para todos os transmundanos, para além do homem de verdade? Ó irmãos,
Esse Deus que eu criei era obra e loucura de homens, como todos os deuses. Homem era ele, somente uma pobre porção de homem, e de minhas próprias cinzas e brasas, me veio ele. Esse fantasma, na verdade, não me veio do além. Que aconteceu, meus irmãos? Superei a mim mesmo, ao sofredor, carreguei minhas próprias cinzas para os montes. Uma chama mais viva inventei para mim, e eis que o fantasma fugiu de mim. Sofrimento seria agora para mim, e tormento para o convalescido. Crer em tais fantasmas. Sofrimento seria para mim, e humilhação. Assim falo aos transmundanos. Sofrimento e impotência foi o que criaram todos os transmundanos, e a breve loucura da felicidade que apenas o ser mais sofredor experimenta. Fadiga que de um salto quer alcançar o fim, com um salto mortal, uma pobre incidente fadiga que nem mais deseja querer. Ela criou todos os deuses e transmundanos. Acreditai-me, irmãos, foi o corpo que desesperou do corpo, que tateou as paredes últimas com os dedos do espírito ludibriado. Acreditai-me, irmãos, foi o corpo que desesperou da terra, que ouviu o ventre do ser a lhe falar, e então quis passar com a cabeça pelas últimas paredes, e não apenas com a cabeça, para lá, para aquele mundo, mas aquele mundo está escondido dos homens, aquele desumanado mundo inumano que é um celestial nada, e o ventre do ser não fala absolutamente ao homem, exceto como homem. Em verdade, difícil de demonstrar é todo ser, e difícil é fazê-lo falar. Dizei-me, irmãos, a mais prodigiosa de todas as coisas não é a mais bem demonstrada? Sim, esse eu, e a contradição e confusão do eu, é ainda quem mais honestamente fala do seu ser, esse eu criador, querente, valorador, que é a medida e o valor das coisas. E esse honestíssimo ser, o eu, fala do corpo e quer ainda o corpo, mesmo quando poetiza, sonha e esvoeja com asas partidas. Cada vez mais honestamente aprende ele a falar, o eu, e quanto mais aprende, tanto mais palavras e homenagens encontra para o corpo e a terra. Um novo orgulho me ensinou meu eu, que ensina aos homens não mais enfiar a cabeça na areia das coisas celestiais, mas levá-la livremente, uma cabeça terrena que cria sentido na terra. Uma nova vontade ensino aos homens, querer esse caminho que o homem percorreu cegamente, declará-lo bom e não mais se esgueirar para fora dele com os doentes e moribundos. Foram os doentes e moribundos que desprezaram corpo e terra e inventaram as coisas celestiais e as gotas de sangue redentoras, mas também esses doces, sombrios venenos tiraram eles do corpo e da terra.
queriam escapar à sua miséria, e as estrelas lhes eram distantes demais. Então suspiraram: oh, se houvesse caminhos celestes para nos esgueirarmos em outro ser e outra sorte, e inventaram suas artimanhas e sangrentas poções. Imaginaram-se então arrebatados a seu corpo e a essa terra, os ingratos, mas a quem desviam o espasmo e a volúpia desse arrebatamento? A seu corpo e a essa terra. Tolerante é Zaratustra com os doentes, não se irrita em verdade com suas formas de consolo e ingratidão, que se tornem convalescentes e superadores e criem para si um corpo superior. Tampouco se irrita Zaratustra com o convalescente quando esse olha com ternura para sua ilusão e à meia-noite ronda pelo sepulcro de seu Deus, mas suas lágrimas continuam a ser para mim doença e corpo doente. Sempre houve muito povo enfermo entre aqueles que poetam e têm ânsia de Deus, odeiam furiosamente aquele que busca o conhecimento e a mais jovem das virtudes, que se chama honestidade. Sempre olham para trás, para tempos obscuros, e certamente ilusão e fé eram outra coisa então. O delírio da razão era semelhança com Deus e a dúvida pecado. Bem demais conheço tais semelhantes a Deus. Eles querem que se creia neles e que a dúvida seja pecado. Bem demais sei também no que eles próprios mais acreditam. Na verdade, não em transmundos e gotas de sangue redentoras, mas no corpo creem eles mais que tudo, e seu próprio corpo é para eles sua coisa em si. Mas uma coisa doentia é para eles, e bem gostariam de sair de sua própria pele. Por isso escutam os pregadores da morte e pregam trasmundos eles mesmos. Escutai antes a mim, irmãos. A voz do corpo sadio é uma voz mais honesta e mais pura. De modo mais honesto e mais puro fala o corpo sadio, o perfeito e quadrado, e ele fala do sentido da terra. Assim falou Zaratustra. Título dos desprezadores do corpo. Aos desprezadores do corpo desejo falar. Eles não devem aprender e ensinar diferentemente, mas apenas dizer adeus a seu próprio corpo e assim emudecer. Corpo sou eu e alma. Assim fala a criança. E por que não se deveria falar como as crianças? Mas o desperto, o sabedor, diz: corpo sou eu inteiramente, nada mais. E alma é apenas uma palavra para um algo no corpo. O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um só sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento de teu corpo é também tua pequena razão, que chamas de espírito. Meu irmão, um pequeno instrumento e brinquedo de tua grande razão. Eu, dizes tu, e tens orgulho dessa palavra. A coisa maior, porém, em que não queres crer,
é teu corpo e sua grande razão. Essa não diz eu, mas faz eu. O que o sentido sente, o que o espírito conhece, jamais tem fim em si mesmo. Mas sentido e espírito querem te convencer de que são o fim de todas as coisas. Tão vaidosos são eles. Instrumentos e brinquedos são sentidos e espírito. Por trás deles está o si mesmo. O si mesmo também procura com os olhos do sentido, também escuta com os ouvidos do espírito. O si mesmo sempre escuta e procura, compara, submete, conquista, destrói, domina e é também o dominador do eu. Por trás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão, há um poderoso soberano, um sábio desconhecido. Ele se chama a si mesmo. Em teu corpo habita ele, teu corpo é ele. Há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria. E quem sabe porque teu corpo necessita justamente de tua melhor sabedoria? Teu si mesmo ri de teu eu e de seus saltos orgulhosos, que são para mim esses saltos e voos de pensamento? Diz para si, um rodeio até minha meta, eu sou a andadeira do eu e o soprador dos seus conceitos. O si mesmo diz para o eu, sente dor aqui, e esse sofre e reflete como não mais sofrer, e justamente para isso deve pensar. O si mesmo diz para o eu, sente prazer aqui, e esse se alegra e reflete em como se alegra mais, e justamente para isso deve pensar. Aos desprezadores do corpo tenho algo a dizer. O fato de desprezarem constitui o seu prezar. O que foi que criou o prezar e o desprezar, o valor e a vontade? O si mesmo, Criador, criou para si o prezar e o desprezar, criou para si o prazer e a dor. O corpo, Criador, criou para si o espírito como uma mão de sua vontade. Ainda em vossa tolice e desprezo, vós, desprezadores do corpo, atendeis ao vosso si mesmo. Eu vos digo, vosso próprio si mesmo quer morrer e se afasta da vida. Já não é capaz de fazer o que mais deseja, criar para além de si. Isso é o que mais deseja, isso é todo o seu fervor. Mas ficou tarde demais para isso, então vosso si mesmo quer perecer, desprezadores do corpo. Vosso si mesmo quer perecer, e por isso vos tornastes desprezadores do corpo, pois não mais sois capazes de criar para além de vós. E por isso vos irritais agora com a vida e a terra. Há uma inconsciente inveja no oblíquo olhar do vosso desprezo. Não seguirei vosso caminho, desprezadores do corpo. Não sois para mim pontes para o super-homem. Assim falou Zaratustra. Título das paixões alegres e dolorosas. Meu irmão, se tens uma virtude que seja tua, então não a tens em comum com ninguém. Certamente queres chamá-la pelo nome e afagá-la, queres puxar sua orelha e entreter-te com ela. E eis que agora tens o seu nome em comum com o povo e te tornaste povo e rebanho com tua virtude. Farias melhor em dizer, inexprimível e inominável é o que faz o tormento e a delícia de minha alma,
e que é também a fome de minhas entranhas. Que tua virtude seja demasiado alta para ter um nome familiar. E se tiveres que falar dela, não te envergonhes de balbuciar. Então fala e balbucia: este é meu bem, é o que amo, assim me agrada ele inteiramente. Apenas assim quero eu o bem. Não o quero como uma lei de Deus, não o quero como estatuto e necessidade humanos, que não seja para mim um indicador de mundos supraterrenos e paraísos. Uma virtude terrena é a que eu amo, nela pouca prudência, e menos que tudo a razão de todos. Mas esse pássaro construiu em mim seu ninho, por isso eu o amo e acaricio. Agora ele cobre em mim seus ovos de ouro. Assim deves balbuciar e louvar tua virtude. Outrora tiveste paixões e as chamaste mas agora tens apenas tuas virtudes, elas brotaram de tuas paixões. Puseste sua meta suprema no centro dessas paixões. Então elas se tornaram tuas virtudes e alegrias. E ainda que fosses da estirpe dos coléricos ou dos voluptuosos, ou dos fanáticos religiosos, ou dos vingativos, no final todas as tuas paixões se tornaram virtudes, e todos os teus demônios anjos. Outrora tinhas cães selvagens em teu porão, mas enfim eles se transformaram em pássaros e graciosas cantoras. De teus venenos extraíste um bálsamo, ordenhaste a tua vaca, está escrito a tua vaca aflição. E agora bebes o doce leite de seu úbere. E nada de mal nascerá de ti, doravante, exceto o mal que nascer da luta de tuas virtudes. Meu irmão, se és afortunado, tens uma virtude, não mais. Assim atravessas mais ligeiramente a ponte. Ter muitas traz distinção, mas é um pesado destino. E muitos foram para o deserto e se mataram, pois estavam cansados de ser batalha e campo de batalha de virtudes. Meu irmão, são um mal a guerra e a batalha, mas necessário é este mal. Necessárias são a inveja, a desconfiança e a calúnia entre as tuas virtudes. Vê como cada uma das tuas virtudes anseia pelo que é mais elevado, quer todo o teu espírito para que este seja seu arauto, quer toda a tua força na cólera, no ódio e no amor. Cada virtude tem ciúmes da outra, e terrível coisa é o ciúme. Também as virtudes podem perecer de ciúme. Quem é cercado pelas chamas do ciúme acaba, tal como o escorpião, voltando contra si mesmo, o ferrão envenenado. Ah, meu irmão, ainda não viste uma virtude caluniar e picar a si mesma? O homem é algo que tem de ser superado, e por isso deves amar tuas virtudes, porque delas perecerás. Assim falou Zaratustra. Título do criminoso pálido. Não quereis matar, ó juízes e sacrificantes, antes que o animal tenha inclinado a cabeça? Vede o criminoso pálido, inclinou a cabeça, em seus olhos fala o grande desprezo. Meu eu é algo que deve ser superado.
Meu eu é o grande desprezo do homem, assim falam esses olhos. Julgar a si mesmo foi seu grande momento. Não deixeis que o sublime retorne à sua baixeza. Não há redenção para aqueles que assim sofrem consigo, a não ser uma morte rápida. Quando matardes, ó juízes, que seja por compaixão, não por vingança. E ao matar, cuidai vós mesmos de justificar a vida. Não basta que vos reconcilieis com aquele que matais, que vossa tristeza seja amor ao super-homem, e assim justificais que continueis vivos. Inimigos deveis dizer, mas não malvado, doente deveis dizer, mas não patife, tolo, mas não pecador. E tu, juiz vermelho, se dissesses em voz alta o que já fizeste em pensamentos, todos gritariam: fora com esse mundo, com esse verme venenoso. Mas uma coisa é o pensamento, outra é o ato, e ainda outra a imagem do ato. A roda da causalidade não gira entre eles. Uma imagem fez empalidecer esse homem pálido. Ele era da mesma altura de seu ato quando realizou, mas não lhe suportou a imagem depois de realizado. Desde então, sempre se viu como autor de um único ato. A isso chamo de loucura. A exceção se converteu em essência para ele. O traço no chão enfeitiça a galinha. O golpe que ele cometeu enfeitiçou sua pobre razão. A isso chamo de loucura após o ato. Escutai, ó juízes, ainda há uma outra loucura, aquela antes do ato. Ah, para mim não descestes fundo bastante nessa alma. Assim fala o juiz vermelho. Por que, afinal, esse criminoso matou? Ele queria roubar. Mas eu vos digo, sua alma queria sangue, não roubo. Ele ansiava pela felicidade da faca. Mas sua pobre razão não compreendeu essa loucura e o persuadiu. Que importa o sangue? Falou. Não queres ao menos praticar um roubo ao mesmo tempo? Tirar vingança? E ele deu ouvidos à sua pobre razão. As palavras desta lhe pesaram como chumbo. Então ele roubou ao matar. Não queria se envergonhar de sua loucura. Agora o chumbo de sua culpa volta a pesar sobre ele. E novamente sua pobre razão está rígida, paralisada, pesada. Se apenas pudesse sacudir a cabeça, seu fardo rolaria abaixo. Mas quem sacode essa cabeça? O que é esse homem? Um amontoado de doenças que através do espírito se voltam para o mundo, lá querem fazer sua presa. O que é esse homem? Um emaranhado de serpentes selvagens que raramente têm sossego estando juntas. Então saem cada qual por si em busca de presas pelo mundo. Vede esse pobre corpo que ele sofreu e desejou. Essa pobre alma interpretou para si, interpretou como prazer assassino e anseio da felicidade da faca. Quem agora adoece é assaltado pelo mal que agora é mal, quer causar dor com aquilo que lhe causa dor. Mas houve outros tempos e outro mal,
e outro bem. Outrora era má a dúvida e a vontade de si mesmo. Naquele tempo, o doente se tornou herege ou feiticeira. Como herege ou feiticeira, sofreu e quis fazer sofrer. Mas isso não entra em vossos ouvidos, prejudica os bons entre vós. Dizeis: mas que importam os bons entre vós? Muita coisa em vossos bons me causa nojo, e verdadeiramente não o seu mal. Quisera eu que tivessem uma loucura da qual perecessem, como esse pálido criminoso. Quisera eu verdadeiramente que sua loucura se chamasse verdade, ou fidelidade, ou justiça. Mas eles têm sua virtude para viver muito tempo, e numa miserável satisfação. Eu sou um corrimão na beira da corrente. Quem puder se agarrar a mim, que se agarre, não sou vossa muleta. Assim falou Zaratustra. Título do Ler e Escrever. De tudo escrito, ama apenas o que se escreve com o próprio sangue. Escreve com sangue, verás que sangue é espírito. Não é coisa fácil compreender o sangue alheio. Eu detesto os que leem por passatempo. Quem conhece o leitor nada mais faz pelo leitor, mas um século de leitores e até o espírito federá. Que todo mundo possa aprender a ler. A longo prazo isso estraga não só a escrita, mas também o pensamento. Outrora o espírito era Deus, depois se tornou homem, agora está se tornando plebe. Quem escreve em sangue, em máximas, não quer ser lido, quer ser aprendido de cor. Nas montanhas, o mais curto caminho é aquele entre um cume e outro, mas que para isso tens de ter pernas compridas. Máximas devem ser cumes, e aqueles a quem são ditas devem ser grandes e altos. O ar fino e puro, o perigo próximo e o espírito pleno de alegre maldade. Essas coisas combinam. Quero ter duendes ao meu redor, pois tenho coragem, a coragem que espanta os fantasmas, cria seus próprios duendes. A coragem quer rir. Já não sinto como vós essa nuvem que vejo abaixo de mim, essa coisa negra e pesada da qual eu rio. Justamente isso é vossa nuvem de tempestade. Olhais para cima quando buscais a elevação. Eu olho para baixo porque estou elevado. Quem entre vós pode ao mesmo tempo rir e sentir-se elevado? Quem sobe aos montes mais altos e ri das tragédias do palco e da vida? Corajosos, descuidados, zombeteiros, violentos, assim nos quer a sabedoria. Ela é uma mulher, ela ama somente um guerreiro. Vós me dizeis, a vida é difícil de suportar. Mas por que teríeis vosso orgulho de manhã e vossa resignação de noite? A vida é difícil de suportar, mas não sejais tão delicados. Todos nós somos belos asnos e asnas, que temos em comum com um botão de rosa que estremece, porque sobre o seu corpo há uma gota de orvalho? É verdade,
Amamos a vida, não por estarmos habituados à vida, mas ao amor. Há sempre alguma loucura no amor, mas também há sempre alguma razão na loucura. E também a mim, que sou bem disposto com a vida, parece-me que borboletas e bolhas de sabão e o que há de sua espécie entre os homens são quem mais entende de felicidade. Ver esvoejar essas alminhas ligeiras, tolas, encantadoras e volúveis leva Zaratustra às lágrimas e ao canto. Eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar. Quando vi meu diabo, achei-o sério, meticuloso, profundo e solene. Era o espírito de gravidade. Ele faz todas as coisas caírem, não com a ira, mas com um riso é que se mata. Eia, vamos matar o espírito de gravidade. Aprendi a andar, desde então corro. Aprendi a voar, desde então não quero ser empurrado para sair do lugar. Agora sou leve, agora voo, agora me vejo abaixo de mim. Agora dança um Deus através de mim. Assim falou Zaratustra. Título da árvore na montanha. Zaratustra havia percebido que um jovem o evitava, e uma noite, quando ia pelos montes que rodeiam a cidade conhecida como a Vaca Malhada, eis que encontrou esse jovem sentado no chão, encostado numa árvore. Observando o vale com um olhar cansado, Zaratustra agarrou a árvore junto a qual o jovem estava sentado, e assim falou: se eu quisesse balançar essa árvore com as 2 mãos, não conseguiria, mas o vento, que nós não vemos, pode atormentá-la e dobrá-la como quiser. É por mãos invisíveis que somos atormentados e dobrados da pior maneira. Levantou-se então um jovem assustado e disse: ouço Zaratustra, e nesse momento pensava nele. Respondeu Zaratustra: e te espantas por causa disso? Com um homem sucede o mesmo que com a árvore. Quanto mais quer alcançar as alturas e a claridade, tanto mais suas raízes se inclinam para a terra, para baixo, penetram na escuridão, na profundeza do mal. Sim, no mal, exclamou o jovem. Como foi possível que descobriste a minha alma? Zaratustra sorriu e falou: algumas almas jamais descobrimos, a não ser que antes as inventemos. Sim, no mal, tornou a exclamar o jovem. Dissestes a verdade, Zaratustra. Já não confio em mim mesmo, desde que quero alcançar as alturas, e ninguém mais confia em mim. Como pode acontecer isso? Eu me transformo depressa demais. Meu hoje contraria meu ontem. Com frequência pulo degraus ao subir. Isso nenhum degrau me perdoa. Estando lá em cima, sempre me vejo só. Ninguém fala comigo. O gelo da solidão me faz tremer. Que quero eu nas alturas, afinal? Meu desprezo e meu anseio crescem um com o outro. Quanto mais subo, tanto mais desprezo aquele que sobe. Que quero eu nas alturas, afinal? Como me envergonho do meu subir e tropeçar, como escarneço do meu forte arquejar, como odeio aquele que voa, como estou cansado nas alturas.
Nisso o jovem se calou. Zaratustra olhou a árvore junto à qual estavam e assim falou: essa árvore está sozinha aqui na montanha. Cresceu muito acima dos homens e dos animais. E se quisesse falar, não teria ninguém que a compreendesse. Tão alto cresceu. Agora ela espera e espera. Mas pelo que espera? Ela habita perto demais das nuvens. Será que espera pelo primeiro raio? Depois que Zaratustra falou isso, o jovem exclamou com gestos veementes: sim, Zaratustra, tu falas a verdade. Eu ansiava pelo meu declínio quando desejava subir às alturas, e tu és o raio pelo qual esperava. Olha, que sou eu ainda, depois que nos apareceste, foi a inveja de ti que me destruiu. Assim falou o jovem e chorou amargamente. Mas Zaratustra pôs o braço ao seu redor e o levou consigo. E quando haviam caminhado juntos por um momento, Zaratustra se pôs a falar assim: isso parte o coração, mais do que tuas palavras. Teus olhos me falam do teu perigo. Ainda não és livre, ainda procuras a liberdade. Tua procura te deixou tresnoitado, insone. Queres chegar às livres alturas, tua alma anseia por estrelas, mas também teus maus impulsos anseiam por liberdade. Teus cães selvagens querem a liberdade, ladram de alegria em seu porão, quando teu espírito busca abrir todas as prisões. Ainda és para mim um prisioneiro que contempla a liberdade. Em tais prisioneiros a alma se torna prudente, mas também ardilosa e ruim. Também precisa ainda purificar-se o libertado do espírito. Nele ainda há muito de prisão e de mofo. Seu olhar ainda precisa se tornar puro. Sim, conheço o teu perigo, por meu amor e por minha esperança. Porém, eu te suplico, não jogues fora teu amor e tua esperança. Ainda te sentes nobre, e nobre ainda te sentem os outros também. Os que te guardam antipatia e te lançam olhares maus. Aprende que um nobre é um obstáculo no caminho de todos. Também para os bons há um nobre em seu caminho. E mesmo se o chamam de bom, querem com isso afastá-lo dali. Coisas novas quer criar o nobre, e uma nova virtude. Coisas velhas quer o bom, e que o velho seja preservado. Mas o perigo do homem nobre não é tornar-se um bom, e sim um impudente. Literalmente está escrito impudente. Um zombador, um destruidor. Eu conheci homens nobres que perderam sua mais alta esperança. Então caluniaram todas as altas esperanças. Então passaram a viver de forma impudente, em breves prazeres, sem cultivar uma meta para além do dia. Espírito é também volúpia, diziam eles. Nisso quebraram-se as asas do seu espírito. Agora ele rasteja por aí, sujando aquilo que rói. Outrora pensavam em se tornar heróis. Agora são libertinos. O herói é, para eles,
um desgosto e um horror. Mas por meu amor e minha esperança, eu te suplico, não lances fora o herói que há em tua alma. Mantém sagrada a tua mais alta esperança. Assim falou Zaratustra. Título dos pregadores da morte. Existem pregadores da morte, e a terra está cheia daqueles a quem se deve pregar o afastamento da vida. A terra está cheia de supérfluos. A vida é estragada pelos demasiados, que sejam atraídos para fora dessa vida com a vida eterna. Amarelos, assim são chamados os pregadores da morte, ou negros, mas eu os mostrarei a vós em outras cores. Aos terríveis que carregam em si o animal de rapina e não têm escolha senão entre os prazeres e a maceração, e também seus prazeres são ainda maceração. Eles nem mesmo se tornaram homens ainda, esses terríveis que preguem o afastamento da vida, e eles próprios se vão. Aos tuberculosos da alma, mal nasceram, já começam a morrer e anseiam por doutrinas do cansaço e da renúncia. Queriam estar mortos e nós deveríamos aprovar seu desejo. Guardemo-nos de despertar esses mortos e de ferir esses ataúdes vivos. Deparam com um doente, ou um velho, ou um cadáver, e logo dizem: a vida está refutada. Mas somente eles estão refutados, e seu olhar, que enxerga somente uma face da existência, envoltos em espessa melancolia e ávidos dos pequenos acasos que trazem a morte, assim a esperam com dentes cerrados, ou então pegam doces e ao fazê-lo zombam de sua criancice, apegam-se à palhinha de sua vida e zombam do fato de ainda se apegarem a uma palhinha. Sua sabedoria diz: tolo é quem continua vivendo, mas tolos assim somos nós. E justamente isso é o mais tolo na vida. A vida é só sofrimento, assim dizem outros, e não mentem. Cuidai então de cessar, cuidai então de que cesse a vida, que é só sofrimento, e que esta seja a doutrina de vossa virtude. Deves matar a ti mesmo, deves escapar. Volúpia é pecado, dizem os que pregam a morte. Vamos nos apartar e não mais gerar filhos. Dar à luz é trabalhoso, dizem outros, porque ainda dar à luz nascem apenas infelizes e também eles são pregadores da morte. É preciso compaixão, dizem outros ainda. Tomai o que tenho, tomai o que sou, tanto menos estarei ligado à vida. Se fossem totalmente compassivos, tornariam intolerável a vida para o próximo. Ser mau, isto seria sua verdadeira bondade. Mas querem soltar-se da vida, que lhes importa se com suas cadeias e dádivas prendem ainda mais fortemente os outros. E também vós, para quem a vida é furioso trabalho e desassossego, não estáis muito cansados da vida?
Não estáis maduros para a pregação da morte? Vós todos que gostais do trabalho furioso e do que é veloz, novo, desconhecido, mal suportais a vós mesmos. Vossa diligência é fuga e vontade de esquecer a vós próprios. Se acreditasseis mais na vida, não vos lançaríeis tanto ao momento presente, mas não tendes em vós conteúdo bastante para a espera e nem mesmo para a preguiça. Em toda parte ecoa a voz dos que pregam a morte, e a terra está cheia daqueles a quem a morte tem de ser pregada. Ou a vida eterna para mim é o mesmo, desde que se vão rapidamente. Assim falou Zaratustra. Título: Da guerra e dos guerreiros. Não queremos ser poupados por nossos melhores inimigos, nem por aqueles que amamos profundamente. Então, deixai que vos diga a verdade. Meus irmãos de guerra, eu vos amo profundamente. Fui e sou vosso igual, e sou também vosso melhor inimigo. Então, deixai que vos diga a verdade. Sei do ódio e da inveja em vosso coração. Não sois grandes o bastante para não conhecer o ódio e inveja. Então, sede grandes o bastante para não vos envergonhar deles. E se não podeis ser santos do conhecimento, sede ao menos seus guerreiros. Estes são os companheiros e precursores de tal santidade. Vejo muitos soldados, quisera ver muitos guerreiros. Uniforme chama-se aquilo que vestem, que não seja uniforme o que com ele escondem. Deveis ser para mim aqueles cujos olhos sempre buscam um inimigo, o vosso inimigo. E em alguns de vós existe um ódio à primeira vista. Vosso inimigo deveis procurar, vossa guerra deveis conduzir por vossos pensamentos. E se vosso pensamento sucumbir, vossa retidão deve ainda gritar vitória. Deveis amar a paz como meio para novas guerras, e a paz breve mais que a longa. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. Vosso trabalho seja uma luta, vossa paz seja um triunfo. Só podemos estar calados e tranquilos quando temos arco e flecha, do contrário, falamos e brigamos. Que vossa paz seja um triunfo. Dizeis que a boa causa santifica até mesmo a guerra? Eu vos digo, é a boa guerra que santifica toda causa. A guerra e a coragem fizeram mais coisas grandes do que o amor ao próximo. Não a vossa compaixão, mas a vossa bravura salvou até agora os desventurados. O que é bom, perguntais? Ser bravo é bom. Deixai que as garotas pequenas digam. Bom é o que é bonito e tocante ao mesmo tempo. Disse que não tendes coração, mas vosso coração é genuíno, e eu amo o pudor da vossa cordialidade. Envergonhai-vos de vossa maré cheia, enquanto outros se envergonham de sua vazante. Sois feios? Pois muito bem, irmãos, cercai-vos do sublime, o manto do feio.
E quando vossa alma se torna grande, também se torna petulante. E em vossa sublimidade existe maldade. Eu vos conheço. Na maldade, o petulante e o fracote se encontram, mas eles se entendem mal. Eu vos conheço. Podeis ter apenas inimigos para odiar, não inimigos para desprezar. Deveis ter orgulho de vosso inimigo. Então os sucessos de vosso inimigo serão também vossos. Rebelião. Esta é a nobreza do escravo. Que a vossa nobreza seja obediência, que até o vosso mandar seja um obedecer. Para um bom guerreiro, tu deves soa mais agradável do que eu quero, e tudo de que gostais deixai que primeiro vos seja ordenado. Que o vosso amor à vida seja amor à vossa mais alta esperança, e vossa mais alta esperança seja o mais alto pensamento da vida. O vosso mais alto pensamento, porém, deveis deixar que eu ordene a vós. E ele diz: o homem é algo que deve ser superado. Vivei então vossa vida de obediência e de guerra. Que importa viver muito tempo? Que guerreiro quer ser poupado? Eu não vos poupo, eu vos amo profundamente, meus irmãos na guerra. Assim falou Zaratustra.